Fala pessoal, segundo vídeo da série O Curto Prazo Não Funciona. No vídeo de hoje a gente vai falar do mindset do trader e alguns vieses comportamentais que todo ser humano tem que impedem ele de ter um sucesso no curto prazo. E a única forma de ter sucesso é conhecendo esse campo, das finanças comportamentais, Behavior Finance. Aliás, quem comentar esse vídeo e curtir, hoje tem sorteio, é a camiseta da Levante. Olha só a camisetona bonita aqui do Team Levante. E lembrando, a produção mandou eu avisar que quem comentar e curtir todos os vídeos vai ganhar esse colete que a gente fez especialmente para Expert, mas para isso você tem que ver, assistir os 7 vídeos que a gente vai fazer. Já tem o primeiro no ar e agora o segundo. Bom, vamos lá, Quando a gente está falando de mindset do trader, Quando a gente está falando de uma mente, o comportamento humano certamente influencia na decisão que a gente toma nos investimentos. Isso ninguém tem dúvida, eu acho, até aqui, O que a gente não falava, até 1970 pelo menos, nesse campo específico, que o Daniel Kahneman, prêmio Nobel, certamente você já leu algum livro dele, O Rápido e Devagar, é uma recomendação, inclusive, que eu faço, Quem não leu, leia. Ganhou o prêmio Nobel em 2002 apenas, Esse estudo que começou em 1970 com ele e antes, 1950 se falava sobre a racionalidade limitada, de Herbert Simon, ele que veio com esse conceito. E a gente vai falar de 10 vieses aqui comportamentais que prejudicam as pessoas a terem sucesso no curto prazo. Por isso, no vídeo de hoje, Mindset do Trader, vamos começar a falar do primeiro, aversão a perdas. Aversão a perdas, também conhecido como efeito de exposição, nos fala que tendemos a ficar mais corajosos no prejuízo e a gente tende a ficar mais conservador no ganho. Então, quem aí já não realizou um lucro de 1, 2%, a operação começou a dar certo no curto prazo, já embolsou o lucro e aí, numa operação que está negativo 5, 7, 10%, foi mantendo e teve um prejuízo maior. Então, deixa eu anotar aqui o primeiro viés que é importante a gente falar sobre ele, de aversão às perdas. Eu mesmo não gosto de perder, você certamente não gosta de perder, e aí a única forma de combater esse primeiro viés, que é comum de todo ser humano, é você ter consciência disso. Então, planejar a estratégia antes de entrar. Esse erro também é comum no longo prazo, Quantas posições aí, quantos investidores aí você não conhece que investiram em Magazine Luiza, as premissas mudaram, mas a mente do investidor não mudou, Então, o mindset atrapalhado não permitiu ali que ele se adaptasse, visse as mudanças e está segurando, a perda de Magazine Luiza, por exemplo, até hoje. O segundo viés, FOMO, Fear of Missing Out, que em bom português significa medo de ficar de fora, Quem cunhou esse nome foi Dan Herman na década de 90, com o fenômeno das redes sociais, Ele dizia que as pessoas ali não queriam mais ficar de fora das notícias, não podiam mais ficar fora do Instagram, do YouTube, da internet de forma geral, se estendeu para os reality shows, ele que cunhou esse nome e hoje, se aplica muito aos investimentos, Com o advento até do Bitcoin, ficou esse medo das pessoas, o comportamento em manada, o medo de ficar de fora faz alguns ativos se valorizarem, e muitas vezes a pessoa mal informada, mal estudada é o último a entrar na festa e esse efeito manada, do fear of missing out acaba prejudicando na tomada de investidor porque a mente, o mindset desse trader não está equilibrado. E aí no curto prazo, geralmente isso é entrada em topo de um papel e aí ele pega toda a realização, vai para menos 10%, menos 5% e aí ele acaba realizando a perda porque ele não estudou antes, ele não viu e ele está sujeito às emoções ali desse segundo viés comportamental, o fear of missing out. O terceiro viés que eu quero falar aqui é o viés da confirmação. E lembrando, viés é aquele comportamento que não necessariamente é racional e prejudica a nossa tomada de decisão. Sabemos que não somos racionais o tempo inteiro, que os mercados não são racionais o tempo inteiro. Existem essas divergências, isso que me encanta na economia é justamente isso, Não dá para a gente avaliar como física, química, Quem lembra das aulas ali de química que tinham as CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, Estimando a pressão e a temperatura, você via a alteração dos outros fatores, Em economia isso não é bem assim e o viés da confirmação, ele faz com que a gente tome decisões erradas e a gente precisa estar ciente disso, O que é? Ele vem combinado também com um fato moderno, o excesso de informação. Então, muitas vezes a gente está até buscando a informação, a gente está pesquisando, mas nessa nossa pesquisa, desse excesso de informação que existe, a gente acaba
tomando, né, a decisão, achando aquilo que a gente quer encontrar. Eu falo isso na análise técnica, muitos padrões de análise técnica, você vai para um viés de confirmação querendo achar algum determinado padrão de candle, um viés do fundamento, né? Você fala, poxa, o lucro da empresa foi espetacular, aí você vai atrás dos lucros da empresa, você vê que tem 3 trimestres de lucro consecutivo e acha isso, né? Você está buscando a taxa de juros para avaliar a macroeconomia e decidir investir ou não na renda fixa, por exemplo, e acaba encontrando, né, que a renda fixa no Brasil sempre pagou acima da inflação, né, e toma a decisão porque você está com o viés comportamental da confirmação e ele vem sempre junto, né, esse excesso, essa enxurrada de informações que a gente tem hoje em dia. Então, o importante é saber aquilo que a gente quer encontrar, né, e selecionar a boa informação. Antes de ir para o quinto viés, deixa eu anotar aqui na lousa, né, sobre o que falamos agora, né? Então tem o excesso de informação e também a confirmação. Então vamos lá falar agora do quinto viés comportamental que atrapalha a gente na tomada de decisão. O excesso de confiança. E aqui vale uma observação, né, uma distinção entre os sexos. A gente está falando de 1/5 de investidoras, né, são mulheres, né, enquanto 50% da população praticamente é do sexo feminino, né? E no excesso de confiança, as mulheres se saem muito melhor que os homens, né? Isso porque elas tendem a ser mais cautelosas, né? Inclusive, existem alguns estudos, né, pelas companhias de seguro, as mulheres têm um seguro mais barato, né? Pela cautela, elas acabam sofrendo menos acidentes. No mundo dos investimentos não é diferente, né? Então, até um convite, a gente vê esse universo, né, do mercado financeiro dominado ali por homens, né, fica ali a ponte aberta, né? A mulher, por ter um excesso de cautela, ela acha que ela não é capacitada ou ela não pode investir, né? Esse pensamento ainda existe hoje e o excesso de confiança é um viés que prejudica muito a tomada de decisão. No curto prazo não é diferente, né? A gente vai combinar o excesso de confiança com um outro viés, que é o de ancoragem, né? Já entrando no sexto viés, que é aquilo, né? Eu sei do que eu estou investindo, né? Eu vi na notícia que aquela empresa ia performar bem. Eu vi no Jornal Nacional que agora o minério de ferro ia retomar sua alta. Eu vi que a China estava performando bem, vou investir. Então, o excesso de confiança ele vem muito atrelado ali ao efeito da ancoragem. Então, o quinto e o sexto viés ali, né, que a gente tem que estar muito atento no curto prazo, a gente tem que ter esse mindset equilibrado para ter sucesso, não só no curto, né, mas também no longo prazo, viés de ancoragem e excesso de confiança, né? Vamos avaliar como que a gente toma as nossas decisões de fato bem embasadas, né? Fica um recado também para os homens aí, né? As mulheres, por serem mais cautelosas, elas têm performado melhor. Então, para a gente reduzir o viés da ancoragem, né, do que a gente vê, vamos checar os fatos, né? E para a gente reduzir o viés do excesso de confiança, a gente tem que ter ciência que nem sempre, por estarmos confiantes, decididos a investir em determinado ativo, renda variável, renda fixa, fundo de investimento, não é sempre, né, que aquela decisão, pelo nosso excesso de confiança, vai ser a melhor a ser tomada. Vou escrever aqui na tela antes da gente ir para o sétimo viés, né? E então vamos falar aqui de confiança. E vamos falar também sobre o sexto viés, né, que foi a ancoragem, e aí o sétimo, a gente vai falar de pura matemática. A gente está falando do sétimo, né, a ilusão dos preços nominais, né? Vou fazer uma rápida pesquisa aqui, que tem um paper sobre isso, né, mas qual a probabilidade, né, de uma ação sair de 5 para 6, né? Quem acha que a ação que sai de 5 para 6 tem mais chance de ocorrência do que a ação que sai de 50 para 60? Pensa aí um segundinho. E aí a resposta é que acham, né, que a ação que sai de 5 para 6, avaliando só o preço nominal, tem mais chance de ocorrer, né? Porque a gente está falando de R$1, enquanto aquela que sobe R$10, né, a resposta é que ela tem menos chance de ocorrer, mas a probabilidade, né, percentualmente, a gente está falando de uma alta dos mesmos 20%. Né? Então, a ilusão de preços nominais, né, faz com que algumas pessoas invistam em ativos baratos ali, né, pensando que subir R$1 é mais fácil que subir R$10. Né? Pode parecer uma besteira, talvez para você que já invista há mais tempo e sabe que isso não é verdade, mas recorrentemente aqueles traders iniciantes, né, que não tem clareza ali psicológica, até mesmo nesse caso matemática, né, pensam que a variação de R$1 na ação de 5 é muito mais
provável de acontecer do que a variação de R$ 10 na ação de 50. Estamos falando de um percentual idêntico, né? 20%, e aí você deve estar se lembrando de algum amigo que investiu talvez em IRB, em Oi, né? Em Cielo, pensando ali, poxa, a ação estava a 40, ela tende a voltar rapidinho para os 40, está custando só R$ 2 e acaba esquecendo, né, pela ilusão dos preços nominais, que as premissas mudaram, mas o mindset, né, desequilibrado, o viés comportamental acaba atrapalhando demais e você acaba escolhendo errado ali sem saber por causa desse viés comportamental. Então vamos colocar aqui na lousa, né, o sétimo viés, né, o viés da ilusão dos preços nominais, e já comentar um rapidamente, né, que tem relação ao oitavo viés, que nada mais é do que o custo afundado, né? Então muitas vezes, né, lembra daquele primeiro viés que a gente falou, a aversão às perdas, faz a gente dobrar o capital, né, fazer o preço médio sem seguir uma estratégia. Esse também é um viés muito importante e tem sua relação ali, né, o custo afundado tem uma relação muito grande com a ilusão dos preços nominais, né? O clássico caso da Oi, né, a R$ 1, ou clássico caso, perdão, da Magazine Luiza nos R$ 30 e agora a R$ 3, né? Vai voltar ou não vai voltar? Temos esse viés também para comentar e anotar aqui na nossa lousa, o relacionado a preços, né? Vamos falar agora do nono viés, né? O overreaction. Esse não menos importante, está no final, né? Antes do 10º, mas a gente tem que falar, né? A reação excessiva dos mercados. Isso tanto no otimismo quanto no pessimismo. Certamente você conhece alguém, ou você mesmo, eu já oscilei entre o excesso de otimismo e o excesso de pessimismo, né? Quando eu era menos experiente. Quem se lembra, por exemplo, em 2008, né? Descoberta do pré-sal, a reação dos preços de Petrobras, aquela euforia, né? Foi a máxima histórica à época, né? Recentemente Petrobras ultrapassou esse valor de máxima lá em 2008 por um excesso de reação, né? Excesso de reação a gente vê também tanto no lado pessimista quanto no lado otimista. Então, esse mindset equilibrado, né? O pêndulo tem que ficar equilibrado no meio entre o excesso de otimismo, né? E isso é muito comum no Brasil, né? Ou a gente vai virar os Estados Unidos ou a gente vai virar a Venezuela, né? Nunca tem o meio do caminho, a gente encarar o país como emergente. Isso atrapalha demais a nossa tomada de decisão. No curto prazo é importante que você tenha essa noção, né? Inclusive indo uma palestra agora da Expert, do Howard Marks, ele comentando, né, sobre esse pêndulo, né? Excesso otimismo, excesso pessimismo, né? O investidor, quando pende a um lado, né, vai para o excesso de pessimismo, ele não tolera perda nenhuma. Vai para a poupança e perde dinheiro na poupança, né? Deixa de ganhar pelo menos, né? E no excesso de otimismo é a mesma coisa, ele está confiante, né? Ele quer comprar só renda variável, esquece ali qualquer outro ativo, toma o risco de Oi, Magazine Luiza, outras empresas, né? Sequer investe no setor elétrico e também acaba perdendo dinheiro, né? Porque ele não está equilibrado ali nesse, como a gente está falando, né, nesse vídeo do mindset do trader. Importantíssimo o viés aí, o nono viés, overreaction. Overreaction. Vamos escrever ele aqui antes da gente concluir o vídeo, né, com o último, né, o 10º e o último viés que a gente selecionou, e é o viés da familiaridade. A gente gosta de investir, a gente investe naquilo que a gente conhece ou teve alguma experiência, né? De repente você talvez nunca se deu conta disso, né? Mas por que apenas Bolsa Brasileira, né? Porque são as ações que a gente tem conhecimento, né? A forma de operar na corretora que a gente tem conhecimento, né? De repente você tem noção desse viés, mas você fala assim, eu vou investir no varejo na Lojas Renner, né? E você talvez é um cliente da Lojas Renner, conhece como a empresa opera, tem uma lembrança, né, de que aquela empresa funciona bem, foi bem atendido, e aí acaba nesse viés da familiaridade deixando de lado, por exemplo, Magazine Luiza, né, uma outra empresa que poderá ou performa melhor naquele determinado horizonte de tempo que você está avaliando, esse caso seja o curto prazo, seja o longo prazo. Vamos escrever o 10º viés aqui, então, colocar ele em destaque aqui embaixo. É importante que a gente tenha noção, né, da familiaridade nos investimentos, né? Isso acaba atrapalhando demais, né? Então, são os 10 vieses, e aí para a gente resumir, né? Como fazer, né? O que fazer para ter um mindset equilibrado, sua mente não te sabotar no curto prazo, né? Primeiro ponto, eu acho que a gente fez aqui com sucesso, espero que você tenha gostado, que é conhecer os vieses comportamentais, né? Segundo ponto, né, é você
buscar conhecimento de verdade, né? Muitas vezes usar alguma outra pessoa que já tem essa experiência, que já errou por você, né? Aprender com os erros dos outros é muito mais inteligente do que aprender com os nossos próprios erros, né? Avaliar situações de fora, né? Todos esses vieses, se você olhar de fora, né, sem ser você ali o tomador de decisão, você vai tomar uma decisão menos emocional e mais bem fundamentada. Um quarto ponto, né, é você entender que existem players de mercado que estão cientes, né, desses vieses comportamentais e que os investidores iniciantes eles estão operando ali de forma errada, né? Existem algoritmos olhando tudo isso. Então, se você tiver noção disso, certamente você vai olhar com outros olhos para o seu investimento, né? E o quinto, né, não esquecer que tem aquelas pessoas que tiveram experiências ruins no curto prazo, que tiveram experiências ruins com renda variável, que tiveram experiências ruins com renda fixa, e eles vão tentar te convencer, né, sobre o sucesso ou insucesso com base, né, inclusive em um dos vieses aqui que a gente já citou, o de ancoragem, né, a experiência recente vai ser ali disseminada. Então, tendo noção dos 10 vieses, né, e 5 formas como a gente consegue combater isso, a gente consegue sim operar com sucesso no curto prazo, né? Inclusive eu tenho a carteira do trade dos 5 dias, né, que a gente opera comprando segunda, vendendo sexta-feira, ou seja, uma estratégia de curto prazo que vem batendo em Bovespa já há alguns anos e no momento ela está obviamente fechada para novos ingressantes por limite de pessoas, capacidade de análise, atendimento, etc. Mas existem sim formas de ter sucesso no curto prazo, desde que a gente avalie, né, e saiba das nossas deficiências, das nossas falhas, é o que a gente quer quebrar esse mito do curto prazo não dá certo, não funciona, tá bom? Esse é o segundo vídeo da série, inclusive quem comentar todos os vídeos, né, se inscrever no canal e deixar nos comentários vai ganhar o colete da Levante, vai concorrer, né, a ganhar o colete da Levante. Para isso você precisa olhar os 7 vídeos, né, e curtir e comentar também os 7 vídeos para eu saber que você quer participar desse sorteio. No vídeo de hoje tem a camiseta da Levante, se você comentar, você já está participando do sorteio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, vamos disseminar essa informação, conto com você para a gente subir o nível da renda variável, né, do conhecimento em renda variável aqui no Brasil. Muito obrigado, até o próximo vídeo.